Meus irmãos, hoje eu creio que podemos concluir o capítulo 7 do livro aos Hebreus. Um certo irmão disse no Facebook que os pastores não estão mais usando o púlpito para ensinar doutrina. Eu mandei dizer para ele: frequente o culto de doutrina do Templo 7 e veja se ali nós falamos em política. O sermão que eu uso geralmente é o sermão expositivo, sermão textual, em que vamos extraindo de cada versículo lições que Deus tem para nós. Agora, se os irmãos forem no meu Facebook, ali eu estou usando como cidadão brasileiro, cristão, não é? E realmente faço crítica pesada aos sistemas políticos corruptos que já passaram por nossa pátria e querem voltar. E ali eu disse que crente que vota em candidato de esquerda está desviado. E repito com toda segurança, porque isso não é política. Candidato de esquerda aprova o crime hediondo do aborto, matando o ser humano indefeso no ventre da mãe. Candidato de esquerda aprova o casamento homoafetivo, o casamento gay, que em Levítico 18, 22 e 20 e 13 é considerado abominação ao Senhor. E Romanos 1, 24 a 27, ali diz que é imundícia, paixões infames, torpezas, ato contrário à natureza. Está vendo? 1 Coríntios 6 e 10 diz que ficarão de fora os ladrões, os bêbados, os adultos, os sodomitas e os efeminados não entrarão no reino do céu. Então, irmão, quem apoia alguém que aprova isso, mesmo que você não concorde, indiretamente você está dando o seu apoio indireto. Deus vai cobrar, sim, não tenha dúvida. Isso não é política, isso eu estou defendendo princípios bíblicos. Está vendo, meu irmão? Então ore por nós, que é isso mesmo. Quem Deus usa, incomoda, e quem Deus usa, sempre há algum tipo de oposição. Já estou acostumado com isso, são 50 anos de ministério, viu? Louvo a Deus pelo que Ele me tem dado, me tem feito. Eu sou o que sou e tenho o que tenho unicamente pela graça e misericórdia de Deus. Não é de mim mesmo. Quando eu era adolescente, era um menino medroso, porque eu tinha medo do futuro. Eu achava que eu não ia vencer. Meu pai muito pobre, minha mãe também, uma serva de Deus apenas doméstica. Eu achava que eu não ia vencer. Meu pai nunca me colocou numa escola particular, só estudei escola pública, mas Deus me deu vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, viu? E eu estou nas mãos dele para servir até quando ele quiser. Amém, irmãos? Fecho o parênteses aqui. Isso não é desabafo, não, é pedindo orações a vocês que sofremos ataques de irmãos, viu? Irmão da igreja mesmo, mas a gente entrega a Deus e Deus sabe como fazer. Então, começando aqui o texto lido, diz, irmãos, que ainda acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, em relação ao seu sacerdócio, comparando com o sacerdócio do Antigo Testamento. Vocês sabem que no Antigo Testamento só podia ser sacerdote quem fosse da tribo de, se lembra? De quem? De Levi. De Levi. E na sexta-feira passada, nós vimos um texto nesse mesmo livro, que diz que nosso Senhor Jesus Cristo procedeu da tribo de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Veja só, Jesus não nasceu da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, de onde saíram os levitas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Ele saiu da tribo de Judá,
Porque Deus faz assim, no seu plano, Ele usa quem quer e como quer, não é, irmãos? Louvado seja Deus. Então, prosseguindo o texto, aí o escritor diz: porque assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, nós vimos na doutrina passada, foi um sacerdote de Salém, não é? Também chamado ele de rei de paz. Era um homem que era bem desconhecido em termos da sua genealogia. A Bíblia não registra quem eram seus pais, nem com quantos anos ele morreu, etc. Mas foi um homem grandemente usado por Deus, que o patriarca Abraão, como a gente viu, não é? No ensino passado, depois que venceu aqueles reis com apenas 318 homens, ele venceu milhares de soldados. E Abraão não era propriamente um guerreiro, mas ele era um chefe tribal, mas usado poderosamente por Deus, não é? Pegou aqueles 300 homens e venceu aqueles 4 reis, libertou seu sobrinho Ló e sua família, e trouxe ainda um grande despojo, né, que tomou daqueles inimigos. E feliz, alegre, porque teve vitória, Deus lhe deu vitória espetacular. Ele, no coração dele, ele sentiu de entregar 10% de tudo aquilo que Deus lhe dera naquela vitória. Ele podia ter dado 20%, 5%, mas sentiu de dar 10%. E aí é onde surge o dízimo. Antes da lei, Deus gostou tanto da atitude de Melquisedeque, que aprovou esse assunto, esse negócio de 10%, ele colocou na lei, não é? E a lei, Jesus não aboliu a lei. Ele disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. E ele disse que veio cumprir tanto a lei, que disse: da lei não vai cair nem um tio, nem um jota. Você sabe o que é o tio, meus irmãos? Não é? Aquele sinalzinho. E sabe qual é o jota? Jota, aquele pontinho em cima do i. Disse: não vai cair nada, nada da lei vai deixar de ser cumprido. Pelo contrário, ele cumpriu toda a lei. Ninguém teve condição de cumprir toda a lei. Ninguém. Só quem cumpriu toda a lei foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele deu uma maneira de você cumprir toda a lei e os profetas. Deus ensinou, Jesus ensinou a maneira de nós cristãos, seus servos, seus seguidores, seus discípulos, cumprirmos toda a lei e tudo aquilo que os profetas disseram. Cumprir todo o Antigo Testamento. Jesus mostrou. Quem está lembrado? Mateus 22, 34 a 37. Se puder, dá uma olhadinha. Se não quiser, olha em casa. Quando o fariseu perguntou: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele sabia os mandamentos de cor e salteado, né? Os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20. Sabia tudo. Ele esperava que Jesus fosse dizer que era guardar o sábado, ou que era fazer isso, ou fazer aquilo e tal. Não. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele disse? O maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Estava respondido, não estava? Estava respondido. Qual era o maior mandamento? Mas Jesus completou e disse: e o segundo, que eles não perguntaram, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meu irmão, você que é crente da Assembleia de Deus, fique sabendo de uma coisa: se você não tiver o amor de Deus no seu coração e o amor ao próximo, você está perdido. Ninguém vai ser salvo porque prega bem, canta bem, ensina bem, dá um dízimo bom. Não, viu? Só vai ser salvo aquele que ama a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a si mesmo. Glória a Deus. Então, e Jesus completou nesse texto dizendo: desses 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, dependem toda a lei e os profetas. Está vendo? Toda a lei e os profetas, você cumpre tudo
amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, não é? Então, ele nasceu da tribo de Judá e se tornou o nosso sumo sacerdote, né? E o texto aqui mostra o seguinte, que o vento soprou aqui e tirou a página do lugar, mas não tem problema, a gente localiza logo. Hebreus capítulo 7, porque assim se testifica que tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento, sabe qual é o mandamento? O mandamento do Antigo Testamento, o precedente mandamento é a lei como um todo, não é? É abrogado, olha só, por causa da sua fraqueza e inutilidade, daquela maneira, não é? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. De fato, a lei, meus irmãos, a lei, vocês viram antes, não é? Ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo, até quando chegasse a fé. Até que chegasse a fé, a lei foi um instrumento usado por Deus para os homens obedecer a Ele. Os homens sempre foram, irmãos, desde Adão, tendentes a andar na contramão de Deus. Sempre tem a tendência de ir na direção contrária ao que Deus quer. Você já prestou atenção? Uma criança, você não precisa ensinar a uma criança a fazer a coisa errada, precisa? Hein? Precisa não. Você precisa ensinar a fazer a coisa certa. Basta soltar seu menino, e quando você diz assim, não mexa aqui, aí é que ele vai mexer mesmo. Cuidado, não venha para cá, aí é que ele vai. Não é verdade? Eu tenho um netinho pequeno, o Benjamin, eu brinco muito com ele e vejo como é que o Benjamin faz. E meus filhos que eu criei todos, acompanhei o desenvolvimento desde o nascimento, não é? E observamos isso. Quando você diz não faça, aí é que ele quer fazer, porque é da natureza humana contaminada pelo pecado original, fazer aquilo que Deus não quer. Só quem muda o rumo dessa coisa, só quem muda a natureza do homem, é quando você é transformado em uma nova criatura, quando você é nascido de novo. 2 Coríntios 5,17, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dê glória a Deus por isto, viu? O seu nascimento, o dia do seu nascimento físico, para Deus não é o que interessa, não. O que interessa para Deus é o dia em que você nasceu de novo. Você pode ter 50 anos, mas aceitou Jesus com 49, você só tem um ano de vida eterna, um ano de nova vida, um ano de nova criatura. Dê glória a Deus por isto, não é? Então, meus irmãos, é muito importante isso. A lei não aperfeiçoou nada, apenas serviu para nos levar a Cristo. São Paulo diz que a lei não tirou o pecado de ninguém, apenas cobria diante de Deus. Quando o homem matava um animal, não é? Ele devia pagar com a vida, mas Deus não quer sacrifícios humanos. Então, em lugar de exigir o sacrifício do homem, de uma mulher, Deus exigiu que no seu lugar fosse sacrificado um animal inocente e sem mancha, que já era um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então, a lei teve seu papel, mas não foi perfeita. A lei não cumpriu tudo aquilo que Deus queria, não. A lei foi transitória, a lei foi temporária, entende, irmãos? Assim como os sacerdotes do tempo da lei eram temporários, glória a Deus, não é? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Eles eram sacerdotes porque eram da tribo de Levi, pronto, não era com juramento nenhum. Porém, prossegue o escritor, dizendo, mas este quem? Jesus,
Este Jesus, com juramento por aquele que ele disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o sacerdote de Jesus Cristo é eterno. Ele já desceu do céu para vir morrer em nosso lugar e ser o nosso sumo sacerdote eternamente. Louvado seja Deus. O sacerdote era aquele homem, não é? E você aí entra em choque com o feminismo religioso, que dizem o seguinte, que as mulheres devem ser consagradas a pastoras. Mas você vai para o Antigo Testamento, não tem nenhuma sacerdotisa. Não há nenhuma sacerdotisa. Existe profetisa, existe juíza, não é? Existe pastora de animais, mas não existe sacerdotisa. Existe rainha também, que é rainha, colocada no plano de Deus, mas não tem uma sacerdotisa, tá certo? No Novo Testamento, Jesus chamou 12 homens dentre os seus discípulos, chamou-os para ser apóstolos. Eu digo isso aqui é um parênteses para esclarecer, não é? Desses discípulos fez 12 apóstolos, mas não colocou nenhuma apóstola. Se entre os 12 discípulos, 12 apóstolos, houvesse pelo menos 2 mulheres, ou 3, ou uma só, então haveria base para a consagração de irmãs ao apostolado, ao episcopado, ao presbítero, não é? Mas não vemos na Bíblia isso. Não quer dizer que isso, Deus está desvalorizando a mulher, não. É que Deus tem em mente que o papel da mulher é muito relevante no outro sentido. Ele usa as mulheres, usa as irmãs, não é? Mas ele não vai na onda da visão que o mundo tem da mulher. Por exemplo, o mundo tem a visão da mulher o seguinte: se a mulher é mãe de família, dona de casa, não tem valor. Não é verdade? O mundo, eu digo as pessoas do mundo que não tem Deus, não, dona de casa, mãe de família. E as feministas radicais, usadas por Satanás, como uma tal de Sulamite Firestone, uma tal de Simone de Beauvoir. Quem ouviu falar em Simone de Beauvoir? Levanta a mão aí. Viu, né? Simone de Beauvoir. Dá uma pesquisadazinha no Google. Essa Simone de Beauvoir era uma mulher, irmãos, pedófila. Casada com um homem chamado Jean-Paul Sartre, filósofo francês, ela também francesa. Ele era pedófilo. Ela arranjava meninos pequenos para ele, e ele arranjava meninas para ela. Está vendo? E esses elementos aí do diabo são ídolos na universidade. Estão idolatrados. Sabe o que a Sulamite Firestone diz? O seguinte: a mulher tem que ser liberta da escravidão da maternidade. Já pensou, meus irmãos? Para essas mulheres do diabo, a maternidade é uma escravidão. Outra diz: temos que libertar a mulher da prisão da maternidade. Que é isso? Quem foi que fez pai e mãe, irmãos? Quem fez? Foi Deus. Mas como Satanás quer fazer tudo o contrário, ele diz que mãe não presta. Eles são tão contra pai e mãe que tem leis no Brasil já propostas para tirar dos documentos o nome de pai e mãe. Isso é satânico. Isso é satânico, irmão. Pai e mãe são figuras criadas pelo Criador dos céus e da terra, o Criador do homem, por Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus por isto. Eu acho bonito aquelas irmãs que colocam lá no Facebook: eu sou mãe com muito orgulho. Isso é importante. Esse pessoal vai na onda das mulheres satanistas. Eu pesquiso isso há muito tempo, meus irmãos, e vejo como o diabo tem usado essas pessoas para destruir a humanidade, não é? Então Jesus Cristo, meus irmãos queridos, é nosso sumo sacerdote para interceder por nós. Eu estava dizendo que o sacerdote, qual era a função dele?
Quando uma pessoa pecava, levava o animal lá no santuário, ou no templo, e entregava para o levita colocava em cima da mesa, aquele que ia oferecer o animal, botava a mão na cabeça do bichinho e cortava com o facão, o sangue espirrava para todo lado. Já imaginou a mulher fazer isso? Mulher, geralmente, pela sua natureza psicológica, feita por Deus, diferente do homem, é mais sensível, não é? Ou não é? É mais sensível à dor, é mais sensível ao choro, ao pranto, etc. Tem homem também que é muito mole para negócio de dor, viu, irmão? Eu estava ensinando o irmão uma terapia que tira o sangue da veia e bota aqui. Meu Deus, o irmão quase desmaia, com medo de ser furado. Homem tem coragem, rapaz, não morre ninguém não. A mulher não. A mulher, quando ela experimenta a dor do parto, dor de injeção para ela é café pequeno. Não é verdade, irmão? É isso. Então eu estava falando nisso e dizendo que daquele sacerdote, como diz aqui a Bíblia, não é verdade? Eles não puderam permanecer. Não é verdade? Não puderam permanecer. Por quê? Porque eles morriam. Jesus foi feito, olha aqui, de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fundador. Concerto ou aliança. Então Jesus foi quem foi fiador, né, quem garantiu a aliança do Novo Testamento, a aliança da graça, a aliança do amor. A lei do Antigo Testamento era aliança, meu irmão, mas era uma aliança de justiça. O livro da lei, o livro do Antigo Testamento termina com maldição. Está lá em Malaquias, começa com maldição, lá em Adão, maldita será a terra por tua causa, e termina com maldição. O Novo Testamento começa com bênção e termina com bênção e com salvação. Dê glória a Deus. Porque Jesus veio ao mundo, ele sendo Deus, se fez homem e habitou entre nós. E Mateus disse que ele era o Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Glória a Deus por isto. Então, um sacerdócio que não tenha fim, assim como o seu reino não tem fim. Quem estuda a Bíblia sabe que lá no livro de Daniel, o rei Nabucodonosor teve uma visão, não foi? Um sonho, aliás. Sonho que ele nem se lembrava o que era. Mas Deus usou Daniel para interpretar um sonho que nem sequer o rei contou a ele. Veja como nosso Deus é maravilhoso, não é? E então ele viu aquela estátua, né, que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, né, as pernas de quê? De ferro, e os pés em pé de uma parte de barro, uma parte de ferro. Tudo aquela figura representava os reinos mundiais. Império Romano, Império Medo-Persa, Império Grego, né? Babilônia, começa com Babilônia, Medo-Persa, Grego, Romano, não é verdade? E os 10 representam 10 nações, e deve ser nos fins dos tempos, 10 reinos, conforme está lá em Apocalipse. Mas aí Daniel viu que aquela estátua estava lá de pé, e de repente foi cortada do monte uma pedra. Na visão de Deus, nas revelações, ele usa figuras as mais estranhas. Ele viu quando uma pedra foi cortada do monte, e a pedra batia nos pés da estátua. É bonita essa visão. Batia nos pés da estátua, e ele destruiu tudo aquilo que havia na estátua dos reis do mundo, destruiu todo, e aquela pedra se fez um reino, diz a palavra de Deus, que não terá fim. Dê glória a Deus. É o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele permanece para todos sempre, meus irmãos. Você não serve a um Deus que é carregado nos ombros, que é carregado no pescoço, não. Você serve a um Deus que te conduz nos seus braços. Louvado seja Deus. Quando você não pode caminhar, Ele te segura, Ele te coloca nos braços. Louvado seja Deus. Então esse rei, esse sacerdócio é também rei, não é verdade? Quando ele nasceu, os reis, os magos, não foi reis magos, eles não eram reis, nem eram reis, nem eram reis magos, né? Eram apenas magos.
Eles ofereceram o quê? Ouro, incenso e mirra. Ouro representa o quê? Que ele era rei. Incenso, profeta. E mirra, sacerdote. Sacerdote, profeta e rei. Aqui está falando, não é, do sacerdócio eterno dele que permanece para sempre, não é? Aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Aqueles filhos de Levi, que assumiu o sacerdócio e tal, passava de pai para filho, era hereditário. O sacerdócio do Antigo Testamento era hereditário na tribo de Levi, passava de pai para filho, não é? Então, mas eles morriam, então não permaneciam, ia passando de um para outro. E aqui diz, não é? Mas este Jesus permanece eternamente e tem um sacerdócio perpétuo, de glória a Deus. O reino dele não tem fim, o sacerdócio dele não tem fim, e ele não é um sacerdote comum. Você vê que lá no templo, lá no santuário, não é? Lá no deserto, não é? Havia o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Eu pergunto a vocês, os levitas ficavam aonde? Até onde eles iam? No pátio. No lugar santo, quem é que entrava? Os sacerdotes, vamos chamar de sacerdotes comuns. E no lugar santíssimo, o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, o propiciatório, nem o sacerdote entrava, nem o sacerdote entrava depois daquele segundo véu, não entrava. Só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, como diz aqui, para oferecer sacrifício, primeiro por ele, e depois pelo povo. Mas o nosso sumo sacerdote, quando ele morreu, diz a Bíblia, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, dê glória a Deus por isso, meus irmãos. A meu ver, foi o mais significativo sinal da divindade de Jesus. O véu do templo rasgou-se, rasgou sozinho, ninguém puxou para rasgar. Com a morte de Cristo houve sinais sobrenaturais, o sol escureceu, houve o tremor de terra, e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo, porque foi do céu que abriu a porta para que eu e você tenhamos livre acesso à presença de Deus. Aleluia! Você sabia que todos nós somos sacerdotes? As mulheres também são sacerdotisas em termos espirituais. Vamos ver 1 Pedro, não é? Louvado seja o nome de Jesus. É bom dizer e mostrar na palavra de Deus, não é? Aqui vai mostrar quem é que nós somos, por que nós somos sacerdotes, não é? Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, se não estou enganado, versículo 9, diz assim, 1 Pedro 2 e 9, o apóstolo Pedro falando para os crentes, cristãos, mas vós no geral, essa palavra não está dirigida somente aos homens, mas a todos que creem em Jesus, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Dê glória a Deus, meu irmão. Então, como essa palavra aqui é dirigida não a homens, mas ao povo de Deus, não é? Povo adquirido, a nação santa, inclui as mulheres. Então, espiritualmente, nós somos sacerdotes e sacerdotisas diante de Deus. Não tenho dúvida disso, é o que está escrito aqui. Sabe por que fez isso? O nosso sumo sacerdote. Ele abriu o caminho para que nós tenhamos acesso a Deus,
Você, para ir a Deus hoje, não tem protocolo nenhum, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E em João 14,6, Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Dê glória a Deus por isto. Você, meu irmão, para falar com o prefeito da cidade, você tem que marcar uma audiência. Para falar com a governadora, tem que marcar uma audiência. E muitas vezes você nem chega lá. Para falar com o presidente Bolsonaro, é um protocolo maior ainda, por causa da segurança, né, que tem que haver diante desses homens. Mas para falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com Deus, o Criador do céu e a terra, onde você estiver, você diz: ó Deus, eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Basta usar o nome de Jesus, as portas estão todas abertas para você. Esse poderoso nome, o nome de Jesus. Jesus é nosso intercessor, meus irmãos. Louvado seja Deus. Vamos lá para Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nesse capítulo você pode ver alguns intercessores. Você precisa chegar à presença de Deus. Aquele sumo sacerdote maravilhoso abriu as portas. Romanos 8, 26. Você vai ver aqui um intercessor e depois vou lhe mostrar o outro intercessor. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dê glória a Deus, não é? Gemido inexprimível quer dizer, muitas vezes o crente não sabe nem o que dizer diante de Deus. A irmãzinha, o irmão, às vezes não sabe, não se lembra que palavra dizer, mas quando ela ora em nome de Jesus, dirige a Deus, o Espírito Santo diz: Pai, ela não está sabendo orar, mas ela quer dizer assim, 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 assim. Atenda, porque ela serve ao teu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Dê um pulo comigo para o versículo 34, do mesmo trecho, falando sobre Jesus, não é verdade? Mostrando que Ele nos defende, não é? 34, quem os condenará? A nós, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual, preste atenção aqui, onde está esse sumo sacerdote, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Dê glória a Deus, meu irmão. Nós temos dois intercessores maravilhosos, Jesus Cristo à direita de Deus e o Espírito Santo. Por isso que as pessoas de outras religiões que invocam São Pedro, São Paulo, São João, São Tiago, a Santa Maria, eles não estão agindo de acordo com a palavra de Deus. Eles adotaram uma crença, não é? Uma visão distorcida da ligação do homem com Deus. São Pedro não intercede por ninguém, São Paulo também não, nem a bendita Virgem Maria. Não, todas as pessoas tiveram seu grande valor e devemos reconhecer, mas para ir a Deus, Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dê glória a Deus por isto. Agora peça em nome de Jesus, fale com Jesus, tá certo? E Ele lhe intercede por você. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 7, 25. Vamos ver lá o que está dizendo. Hebreus 7, 25 é no texto que a gente está lendo, né? Hebreus 7, 25, diz aqui: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por Ele. É o grande intercessor, é o grande sumo sacerdote, é o grande salvador, é o grande redentor, é nosso médico divino por excelência. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. É o nosso protetor. Se você não tiver a proteção de Deus,
o inimigo te derrota, te destrói. Glória a Deus, não é, irmãos? Então, prosseguindo aqui, já estamos perto de terminar, não é? Então, diz o apóstolo, porque nos convinha, era conveniente, foi conveniente, não é? Tal sumo sacerdote, agora vem as características dele, ó, tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Imagine, irmãos, quem foi no Antigo Testamento que foi mais sublime do que os céus? Ninguém. No Novo Testamento também não. Somente Jesus é que está acima de todos os poderes, de todas as potestades, de todos os seres que há no universo, mais sublime do que os céus. Sublime quer dizer elevado, mais elevado do que os céus, não é? Glória a Deus por isto, viu? Olha as características. Nenhum homem aqui na terra teve características plenamente como estas e absolutas, não é? Sumo sacerdote santo. Os sacerdotes antigos eram santos, sim, mas eles falharam, eles pecaram, eles erraram. Mas Jesus é santo por excelência, é santo, absolutamente santo. Dê glória a Deus. Santo, a palavra santo quer dizer separado, no original quer dizer cortado, entendeu? Na vida espiritual, segundo a Bíblia, santo quer dizer separado do mundo, para viver para Deus, para ser consagrado a Deus. Ou então você é santo, não é porque você fez um milagre, você foi martirizado, como ensina a Igreja Católica. Você tem que ser santo. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1,15 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu vou repetir uma história com uma menina que era do Vida Nova, antigamente, não é agora não. Uma mocinha do Vida Nova, adolescente, chegou para mim e disse: pastor Rinaldo, eu acho que não vou fazer parte mais do conjunto não. Por que, menina? Porque ela era uma menina, ela não casou ainda, mas ela é uma menina santa. Então, procurava viver direitinho, de acordo com a palavra de Deus, com a orientação da igreja, inclusive nos usos e costumes, etc. Então, algumas coleguinhas do conjunto diziam: ei bichinha, tu só quer ser santa, né? Tu só quer ser santa. E criticavam ela de vez em quando: tu só quer ser santa. E ela ficou aborrecida com aquilo, queria sair do conjunto. Não saia não. Eu disse para ela: não saia não. Quando essas engraçadinhas vierem dizer para você que você só quer ser santa, olhe bem nos olhos dela, arregale os olhos e pergunte: diga, eu quero ser santa. E você quer ser o quê? Mas diga com os olhos arregalados mesmo. Você quer ser o quê? Dê bem ênfase, veja o que ela vai dizer. Aí você aproveita e diz: se você não for santa, minha filha, você não vai para o céu. Nunca mais brincaram com ela, quando ela deu essa palavra que eu orientei, viu? Se você não for santa, você pode ser da Assembleia de Deus 100 anos, você não vai para o céu. Nem menina, nem menino, nem homem, nem mulher, nem membro, nem congregado, nem obreiro do Senhor. Não, Senhor. Sede santo em toda maneira de viver. E Hebreus 12,14 é mais forte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, ó, o dedinho, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem santificação. Viu, meus irmãos? Não adianta. Sem santificação, nem pastor, nem presbítero, nem evangelista, nem mulher de ciclo de oração, ninguém vai ver o Senhor. Tem que ser santo. 1 Tessalonicenses 5:23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Dê glória a Deus por isso. Irrepreensível é aquele que é santo, santificado por Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos guardar isso, vamos prezar
Está havendo uma tendência para o esfriamento, sabe, da igreja. Está havendo uma tendência. E o diabo usou a pandemia para jogar um balde d'água fria em muita gente. Pois bem, com pandemia ou com sem pandemia, você tem que estar no fogo do Espírito Santo. Você tem que estar cheio do fogo de Deus, de entusiasmo. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu? Não deixe o diabo jogar água fria em você não. Viu? Se você tiver o fogo do Espírito, a água vai ferver, espiritualmente falando. Então esse sacerdote maravilhoso tem essas qualidades, né? Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, está vendo? E feito mais sublime que o céu. E o 27, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo do povo. Por isto, porque Jesus fez isto uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Assim o sacrifício de Cristo não pode ser repetido, irmãos. O sacrifício de Jesus não pode ser repetido. Ele ofereceu um único sacrifício. Por isso, a missa católica, que eles dizem que é uma repetição do sacrifício de Cristo, contraria a Bíblia. O sacrifício de Cristo não pode ser repetido. Foi um sacrifício perfeito. João, quando Jesus veio se batizar, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dê glória a Deus por isto, não é? Aleluia. E para concluir, porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Dê glória a Deus. Ele é Rei perfeito, Senhor perfeito, Salvador perfeito, intercessor perfeito, sumo sacerdote perfeito. Louvado seja o nome de Jesus. Leia somente agora comigo Hebreus capítulo 4, versículo 15, para concluir. Já lemos isso, né? Hebreus 4,15, vocês vão ler comigo, tá certo? Quando eu disser 2, vocês leem comigo. Hebreus 4,15, vamos lá? 1, 2, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Dê glória a Deus por isto. Sacerdote perfeito, santo, irrepreensível, não é verdade? Glória a Deus por isso, meus amados irmãos. Então que Deus abençoe, que possamos não só gostar da palavra, mas guardar a palavra e viver a palavra. Como diz o Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.